Quando se fala de Marruá, Omniscient Reader Viewpoint normalmente tá ali na lista. Só que o estranho é que ela parece usar praticamente tudo que já vimos. Desde sistema RPG, apocalipse, regressão, um protagonista que conhece o futuro, e mesmo assim a obra continua sendo uma das obras mais elogiadas do tipo. E isso que ela não tenta esconder nenhum desses clichês. Então como uma obra cheia deles consigo parecer tão diferente? Primeiro de tudo, eu só li o Marruá, então não faço ideia do que acontece depois na novel. Por isso é que existe alguma coisa lá na frente que contradiga o que eu vou falar aqui, mas enfim, o Omniscient Reader já começa com um clichê bem conhecido, que é o protagonista ser um perdedor, ou melhor, o figurante da própria história, aquele cara que ninguém nota e que parece não ter importância nenhuma. Sendo esse que vemos sendo Kin Dokija, um funcionário de 28 anos sem grandes planos para o futuro que sofreu bullying na escola e tem uma vida social praticamente inexistente. E por algum motivo, ele também é o único leitor que acompanhou uma web novel de mais de 3.000 capítulos durante 10 anos. Só que assim que essa novel termina, o mundo real acaba se fundindo com a ficção. E aí entra outros clichês de uma vez só, que é a transmigração e Isekai reverso e também apocalipse. E no mesmo momento, surge também o elemento de RPG, um sistema que vai ficando mais complexo conforme a história avança, mas que ainda tem tudo aquilo que a gente já conhece, sendo níveis, habilidade, anel de status e uma moeda própria, que é o diferencial, porque nesse universo existem as chamadas constelações. As constelações são seres transcendentais mais ou menos, quase deuses, ou são deuses mesmo, como eu vou falar já já de alguns, que ficam assistindo ao vivo várias transmissões de vários Dokaebis, ou diabretes na tradução. São eles que ficam literalmente streamando no meio do apocalipse para essas constelações. São esses Dokaebis que administram as fases, criam desafios e garantem que toda a história continue funcionando seguindo vários cenários. E essa troca de fase por cenário não é aleatório, porque Omniscient Reader é uma história que acontece dentro de outra história, e tudo nela gira em torno desse conceito. As próprias constelações existem por causa das histórias que carregam. Não é à toa que o Sun Wukong é uma delas. Basicamente, figuras históricas, mitológicas ou no mínimo lendárias que foram imortalizadas através do quão importantes e destacadas suas histórias na história foram. Entre elas estão deuses gregos como Hades, Perséfone ou Dionísio, figuras nórdicas como Thor, personagens da mitologia chinesa como Sun Wukong e até heróis históricos. E todas elas têm uma coisa em comum: elas vivem de histórias, se alimentam delas, se divertem com elas e estão sempre procurando novas narrativas para acompanhar. Até porque ser esquecido é uma das piores coisas que pode acontecer para uma constelação. Se ninguém mais lembrar da sua história, ela simplesmente desaparece. No começo da obra, conforme vamos seguindo e evoluindo, as constelações estão mais apenas como uma audiência dos Dokaebis que doam moedas para os humanos que consideram divertidos, e oferece patrocínio direto àqueles que aceitam ser encarnações de determinada constelação. De uma maneira mais simples, um contrato. Com isso concedendo poderes especiais em troca de que o humano espalhe a lenda daquela constelação e a divirta. É assim que eles se mantêm vivos. Por isso dá para dizer que tudo em Omniscient Reader gira em torno de histórias. Todo personagem está tentando construir sua própria narrativa, acumular histórias importantes e, quem sabe, um dia se tornar uma constelação também. As constelações representam os próprios leitores reais da obra. Elas também são usadas como uma forma de criticar aqueles que leem a tragédia e sofrimento dos personagens por puro entretenimento próprio. E por entretenimento que temos que essas constelações têm, são os desafios que todos os personagens têm que passar. Por causa disso, vários clichês começam a aparecer, não só os elementos de RPG que eu já falei, mas também coisas como jogos de morte. Situações em que os personagens precisam tirar a vida de alguém para sobreviver dentro de um limite de tempo. Também existe aquele personagem responsável por mergulhar tudo no caos logo no começo, o típico adolescente que se adapta rápido à violência e às novas regras do mundo. Aí depois nós vemos o grupo se formando com um tanque fisicamente forte e leal, e claro, o maior clichê das obras coreanas, que é o regressor. Que sempre existe esse personagem, a diferença é que dessa vez, ele não é exatamente o protagonista, ou pelo menos não dessa história. Apesar que ele é, mas também não é o protagonista. Porque o Yoo Jong-hyuk é o protagonista da obra que o Donkija leu. O protagonista de Omniscient Reader é o Dokija. O Ryuki é da história chamada Três Maneiras de Sobreviver ao Apocalipse. E toda essa confusão de explicar é bem proposital. E também é importante para que dê para responder a pergunta que eu fiz antes, do porquê essa obra é tão amada mesmo seguindo vários clichês. Isso porque na maior parte do tempo, o autor não usa esses clichês apenas por usar. Os clichês aqui são usados para brincar com eles, reinterpretar eles ou quebrar eles quando dá. Às vezes isso acontece em momentos pequenos, como o clichê do herói que salva a Bela em perigo. O Dokija, no caso, ele só insulta a mulher que ele salva. É uma dinâmica bem legal entre os dois. Tem momentos maiores também, como quando o Dokija simplesmente decide quebrar um cenário inteiro, porque se recusa a ser usado pelas constelações apenas para divertir elas. Não é à toa que ele rejeita todos os patrocínios oferecidos a ele, a menos que seja uma doação. Ele só rejeita ser a encarnação de uma constelação, porque desde o começo, o objetivo dele nunca foi agradar elas.
E eu vou repetir isso de novo porque é bem importante. Essa é uma história dentro de uma história que trata a si mesmo como uma história. Ela fala sobre personagens, sobre trama e principalmente sobre o próprio leitor. O Dokija ele não representa exatamente os leitores comuns, e também não é uma representação direta do autor. Ele tá na verdade meio que fora dessas duas posições. Quando ele entra na história que ele leu, uma das primeiras coisas que ele faz é abandonar a ideia de ser apenas um observador. Ele não quer continuar sendo só um leitor passivo. Isso para se tornar alguém que realmente vive e altera a história. E isso aparece o tempo inteiro através da habilidade especial que ele recebeu, justamente por ter sido o único leitor que leu até o final a novel original. Ele foi o único que leu todos os mais de 3.000 capítulos, e com isso, como presente do criador, ele recebeu essa habilidade, sendo a habilidade que tem o mesmo nome da obra, Omniscient Reader Viewpoint, ou no caso na tradução, pontos de vista do leitor onisciente, que é dividido em estágios de profundidade, sendo o nível 1 onde ele consegue prever os movimentos de quem ataca ele, como se estivesse lendo a ação antes que ela aconteça. O nível 2 já entra na ideia de ler os pensamentos dos personagens. Quanto mais ele aumenta sua compreensão sobre um personagem, o Doki já consegue ter a capacidade de ler o que seriam os monólogos internos do personagem. Já o nível 3, ele literalmente usa os pontos de vista em primeira pessoa, terceira pessoa que são usadas nas histórias. Seja pela visão do protagonista, no caso em primeira pessoa, onde Dokija ele consegue possuir o corpo do personagem e viver aquela realidade através dos sentidos dele. Agora a função de terceira pessoa é a alma ou essência do Dokija deixando o seu corpo, fazendo com que ele consiga ver vários lugares de longe como se fosse um fantasma. Tem outras habilidades como a quarta parede, onde permite com que ele veja tudo como se fosse só um leitor, e isso ajuda ele a não se desesperar, a diminuir a dor dele e também aumenta sua resistência mental, exatamente porque é como se ele visse tudo como se fosse apenas uma ficção. Isso torna o Dokija ainda mais único, afinal ele é o único leitor que chegou a um final da novel original. Por causa disso, muitos cenários e personagens são como algo que ele já conhece. Só que agora aquilo não é mais apenas uma história. Ele precisa enfrentar tudo de frente e acaba descobrindo que várias situações não são tão simples quanto pareciam quando estavam escritas em uma página. É justamente aí que a obra sugere a ideia de que uma história só ganha vida de verdade quando existe alguém para lê-la. O Omniscient Reader usa esse conceito para mostrar que alguém que ama uma história o suficiente pode acabar se tornando parte dela, até mesmo um herói dela. E o Dokija é exatamente isso. Alguém que deixou de ser apenas um leitor para se tornar o personagem mais importante de um mundo com outros leitores. E isso nos leva à ideia de matar o público. Essa é uma ideia para quebrar a barreira entre a obra e quem está assistindo. É quando o espectador deixa de ser apenas alguém que observa e passa a participar emocionalmente do que está acontecendo. Os autores usam essa ideia para fazer da audiência deles pararem de ser apenas um observador passivo, igual era o Dokija antes do mundo virar um apocalipse, tornando eles, nós, em alguém ativo que vive o texto e aproveita ele da melhor maneira. É aquele momento em que você para de só acompanhar a história e começa a pensar no que determinada cena vai causar, como ela vai afetar os personagens, o rumo da trama, ou até imaginar acontecimentos que ainda nem aconteceram. É quando você começa a sentir que está dentro da história, e o King Dokija é praticamente a personificação dessa ideia, porque é esse caminho que ele está seguindo. Quando 3 maneiras de sobreviver a um apocalipse se torna uma realidade, ele deixa de ser apenas o único leitor daquela obra e passa a ser alguém que vai mudar a narrativa através das próprias ações. Por isso que ele faz acordos com os Dokaebi, salva pessoas que originalmente não serão salvas, derrota personagens que deveriam ter outro destino, rouba oportunidades que pertenceu a outros personagens, consegue habilidades e tira proveito dos cenários, usando o conhecimento que ele tem durante anos como leitor. As constelações funcionam exatamente como uma metáfora para o público real. Eles assistem aos cenários como alguém que viu uma história, mas sem que isso afete tanto as suas vidas, a menos que, claro, algum desses personagens tome certa consciência e se aproxime ainda mais desses seres. A habilidade quarta parede do Dokija é a maneira mais clara e simples disso. Como alguém de fora que vê tudo por trás e acima até mesmo daqueles que também leram, mas não terminaram a novel, é o que faz o Dokija ser a pessoa que vê o mundo de um plano superior, dizendo assim. Só que tem momentos que essa parede começa a falhar, tremer ou rachar quando ele encontra elementos que ele possa tratar como real, como a mãe dele ou como o cara que bulinava ele antes. Ou até naqueles raros momentos onde Dokija sofre tanto mentalmente por algum ataque, que a quarta parede ela só para. São esses momentos que faz com que a ficção não possa mais protegê-lo e que o público dentro dele, ou seja, ele mesmo, está sendo forçado a encarar a realidade. Eu acabei falando demais aqui, mas essa é a parte importante que faz o Omniscient Reader ser diferente e não apenas um amontoado de clichês que não importam. Porque como ele foi feito, construído, o mundo todo, o protagonista, o sistema por trás, todos os conceitos, fazem dele bem diferente e bem trabalhado.
Enquanto outros é caso história de regressão, com o personagem estando dentro de uma história, aqueles bem normais, eles usam o conhecimento prévio dos personagens sobre a obra, seja história ou jogo, como uma forma de facilitar a vida do protagonista. Os autores fazem questão deles evitarem o máximo de afetar a narrativa normal. Já o Omniscient Reader faz dessa ideia ser onde o protagonista propositalmente vai mudar a história. O Doki já no caso ele ignora absolutamente tudo que não importe porque ele quer. Ele é quem faz tudo ser diferente se passando como vidente. Apesar dele ser o protagonista que estamos vendo, o Doki já na verdade é só um leitor com o poder de mudar tudo. A habilidade de leitor onisciente dele é pra isso. Ele luta como leitor, ele é um leitor. Até mesmo ele tem a habilidade de marcar certos personagens que ele tem uma boa compreensão para usar as habilidades desses personagens. Afinal, ele era só um cara comum sem habilidade antes do apocalipse. Ele depende até certo ponto das histórias e talentos dos outros para moldar o seu próprio caminho. Tem até um momento onde ele esquece que ele não é o protagonista e que ele não tem o mesmo talento quando vai aprender uma habilidade, sendo que ele podia só copiar a habilidade de quem está aprendendo, usando esse marcador. Basicamente, o leitor estava querendo sair e parar de ser o leitor para ser um protagonista. Afinal, só existem dois seres que ficam sempre acima de todos dentro de uma história: o público, que é o leitor, e principalmente acima de todos, o autor da história. É ele que escreve e muda o que ele quiser porque é ele quem tem o poder para isso. Acho que o motivo de alguns não gostarem de Omniscient Reader é que, para entender isso primeiro, é que a leitura em si é bem difícil, não serve para todos e não é um tipo de história que segue rápido e escala dessa maneira. Solo Leveling eu acho que é o melhor exemplo de uma obra que evolui rápido demais, e acaba estragando nessa parte de ler a experiência que o Omniscient Reader faz, que é aproveitar a história. Como eu falei, eu não faço ideia como funciona uma web novel, mas pelo menos no Manhwa a história tem um ritmo excelente, ainda mais quando ela ataca tanta informação, porque mesmo que tenha elementos que estejamos acostumados, que é meio que a estética do RPG, ainda assim tem conceitos não normais que são normais nessa obra, como o fato dos personagens estarem sempre em contato com seres superiores. Eu queria entender aquelas pessoas que falam que o Omniscient Reader é superestimado, mas eu não consigo entender o porquê disso. O mesmo é com ser subestimado. Eu acredito que a web novel seja melhor que o Manhwa, porque normalmente sempre é assim. A profundidade que tem uma web novel, seja qual obra seja, é sempre superior que no mangá ou Manhwa, já que esse é o dever disso. É bem mais fácil se aprofundar do personagem se for usar só um texto do que se for um desenho. Pelo menos o que eu vi sobre outros falando sobre, o final e o epílogo transforma a obra em uma nota 10 de 10, porque ele recontextualiza cada momento lento do início como um foreshadow bem importante. Eu não sei qual o final, não faço ideia disso. A ideia da história ser soborato de ler foi bem diferente para mim, ainda mais com o conceito da probabilidade ou plausibilidade, que nada mais é do que a capacidade de qualquer um, seja a encarnação ou constelação, de mudar a história daquele mundo. Como tudo é uma história, mudar ela do original exige algo. No capítulo 66, o Doki já muda um fator importantíssimo para aquele mundo, que é a de um evento que tem, onde deveria ter um rei do trono. Só que o Doki já destrói o trono usando o poder de algumas constelações, criando assim um cenário que nunca existiu. Mesmo tentando ao máximo tornar essa mudança plausível, ou seja, que faça sentido, ainda assim ele iria morrer por causa das consequências de fazer uma mudança desse tipo. Ele só não falha porque várias constelações pegam parte da consequência dessa plausibilidade para eles, já que todos estavam interessados em ver até onde Doki já iria chegar e o quão interessante a história daquele mundo vai ser, igual qualquer leitor. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.